Esse é o grupo Harmonizarte. Tá faltando alguns componentes ainda hoje, mas é um grupo que trabalha em Uruguaiana. São representantes de várias casas espíritas e a gente faz a música, a arte como um processo. Esse processo de levar a mensagem de Jesus através da arte. O Jaime Ribeiro está aí. Lá está o Jaime Ribeiro. Eu achei muito interessante que o Jaime Ribeiro esses dias nos colocou para nós. Que ele disse assim: o silêncio. Como é difícil o silêncio. Se nós soubéssemos a importância do silêncio, nós contrairíamos bálsamos para a alma a cada instante, a cada minuto, a cada hora. Façamos desse silêncio agora um bálsamo para as nossas aflições. Jesus, minha estrada guia.
Obrigado. Obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, boa noite. É muito bom vê-los aqui. Obrigado por terem vindo. Inicialmente, um agradecimento à direção da Escola Marista Santana por nos permitir este belo salão, o encontro dessa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Movimento Espírita promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul e pela União Municipal Espírita de Uruguaiana, que é a UMI. Sabemos que os preceitos fundamentais ensinados pelo Espiritismo vão muito além da comunicação com os espíritos. Ser espírita é assumir um compromisso diário com a nossa reforma íntima e aprimoramento moral. Lições árduas, que muitas vezes nos trazem dor e sofrimento, mas que também são libertadoras. E os pensamentos são como vias auxiliares na nossa rota evolutiva, podendo favorecer a nossa caminhada ou atravessar o nosso caminho. Então estejamos hoje ainda mais atentos
as oportunidades de aperfeiçoamento pessoal e moral, alicerçados pelos ensinamentos de Jesus e auxiliados pela espiritualidade superior. Aproveitamos esta oportunidade para apresentar a vocês um resumo do trabalho desenvolvido pelo movimento espírita em nosso estado, amparado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Que é de cuidar do que temos, do que somos, do que deixaremos para trás e do que viveremos. Sonhamos com o progresso nas crianças, nos jovens, nos adultos e nos idosos. Assumimos a responsabilidade de preparar e educar as futuras gerações, sem jamais esquecer de quem nos trouxe até aqui. Trabalhamos para que se alimentem. Reunimos recursos para que sejam incluídos, para que façam parte da família e da sociedade. Cuidamos para que sejam saudáveis, que tenham atendimento médico e odontológico nos hospitais e nas fazendas de reabilitação. Fazemos questão de manter os canais de comunicação como um poderoso aliado. Nós unimos o Rio Grande em uma grande equipe. Nós somos a FERES, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 1921, unimos homens e mulheres determinados a trabalhar pela caridade e pelo amor. E 90 anos depois, somos mais de 400 sociedades trabalhando pelo mesmo objetivo: gerar a força que só pode vir da união. Sensibilizamos e ressocializamos crianças e jovens pelo projeto Conte Mais, aprendendo e ensinando as lições de fraternidade do Cristo em histórias educativas, feitas para se aprender o bem com alegria. Esclarecemos nossa filosofia nos livros, CDs e DVDs da editora e livraria Francisco Spinelli, em todas as edições da Feira do Livro de Porto Alegre, nas bienais do livro de São Paulo e no Rio de Janeiro. E colocamos tudo isso ao alcance de um toque nos e-books, os livros eletrônicos. Informamos todas as nossas atividades e diretrizes desde 1934 pela revista A Reencarnação e desde 1995 pelo jornal Diálogo Espírita, difundindo seus conteúdos online pelo portal feres.org.br. Reunimos cada vez maior número de trabalhadores, colaboradores e casas espíritas em eventos de capacitação e confraternização nas 14 regiões do estado. Dialogamos com o jovem sobre suas questões e preparamos as futuras gerações para a continuidade do nosso trabalho na CONGERES, a Confraternização de Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul. E abrimos todas as portas do nosso trabalho nos Congressos Espíritas do Rio Grande do Sul. Reunimos milhares de pessoas em busca de esclarecimento, orientação e consolo, e promovemos o contato com especialistas e palestrantes de renome internacional. Somos um dos muitos pilares da fé, a Federação Espírita Brasileira, presente em todo o Brasil através das federativas estaduais. Integrando o CEI, o Conselho Espírita Internacional, que em dezenas de nações trabalha em prol do mesmo objetivo: conduzir o espírito imortal à felicidade advinda da fé raciocinada e inabalável no porvir, promovendo a paz, o progresso e disseminando a vivência do amor para todos os povos. Trabalhamos para reaproximar o homem de Deus, praticando a verdadeira caridade, abrigando a humanidade sob a árvore generosa do Espiritismo. Nós somos a FERES, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Acesse www.feres.org.br e venha fazer parte desta família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Essa é a FERES. Eu não falei, mas não há necessidade de pedir que vocês desliguem os seus celulares, se por acaso alguém esqueceu, porque necessitamos do maior silêncio possível
para que nos harmonizemos para o nosso trabalho desta noite. As atividades espíritas começam e encerram sempre com uma prece. Para a prece de abertura, eu anuncio o nosso companheiro Heitor Darte, que é presidente da UNI, União Municipal Espírita de Uruguaiana. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria ver o salão repleto, o nosso movimento atuante nessa nossa cidade. Nesse momento, então, peço o auxílio de todos para, através dos nossos pensamentos, nos unirmos a Deus, Criador da vida. Senhor, te rogamos nesse instante que, através dessa espiritualidade maior aqui presente, possa envolver a todos nós o amor, a paz, na tranquilidade dos nossos corações. Que os nossos pensamentos, Pai amado, possam vibrar, a fim de que possamos permitir ser tocados por Tuas bênçãos. Fortalece-nos, ampara-nos, que possamos, hoje aqui reunidos, envolvidos através do esclarecimento desse irmão, que possamos ser fortalecidos em nossa coragem, em nossa persistência, e que possamos assim vencer a nós mesmos, envoltos no Teu amor e na Tua paz. Esteja conosco, hoje e sempre. O orador do encontro de hoje é jovem, mas já com uma vivência espírita admirável. Expositor espírita desde os 17 anos. Escritor, compositor e colaborador de periódicos espíritas e leigos desde os 19 anos. Possui 3 livros publicados e, como compositor musical, já lançou 5 CDs desde 2006. Sua obra musical é composta por sinfonias e poemas sinfônicos. Profissionalmente, é psiquiatra, psicoterapeuta e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Também colabora com a Federação Espírita Pernambucana e com a Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco. Toda a renda de suas obras é revertida para os trabalhos sociais. Casado, pai de Beatriz, e desde o berço vinculado ao Núcleo Espírita Investigadores da Luz de Recife, instituição fundada em 1937. Com vocês, Leonardo Machado Tavares. Queridos amigos, queridas amigas, trago um abraço pernambucano da terra do frevo e do forró,
do nosso Luiz Gonzaga. Sempre gostei da fala de Olavo Bilac, quando, inspirado certa noite, o poeta teve a ocasião de escrever: ora direis ouvir estrelas, por certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea com o palho aberto cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Certamente, foi pensando na grandiosidade do universo e na generosidade do Criador que aquela mulher, naquele dia, olhava para o céu, buscando um auxílio, buscando conforto, buscando uma esperança, quando soubera que naqueles dias um jovem, ainda em tenra idade, de nome Jesus, passaria perto da sua casa, e porque ela sofresse de uma grave hemorragia, já faziam alguns anos, segundo alguns evangelistas, 12 anos, ela se encontrava altamente cansada, astênica, sem energias, e a sua esperança residia em, olhando a Via Láctea, em olhando o universo, pensar que talvez pudesse estar na Terra um indivíduo que trouxesse a esperança e algum tipo de renovação. Ela ficara sabendo de alguns milagres que aquele Jesus já havia feito, e pensava de si para consigo mesmo: se eu ao menos tocar nas vestes desse homem, eu tenho certeza que a minha hemorragia estancará, que eu obterei a cura, e haja o que houver, eu terei a ocasião de tocar-lhe a vestimenta. Dito isso, ela conseguiu arrancar as últimas forças do seu íntimo, venceu a dificuldade doméstica, saiu do seu lar, venceu as dificuldades das ruas, venceu uma multidão e conseguiu chegar perto daquele Jesus. Porque para nós chegarmos até aqui hoje, dependendo da nossa situação, foi mais ou menos fácil. No entanto, aquela mulher estava há 12 anos sofrendo um processo hemorrágico, um fluxo sanguíneo vaginal. Certamente, com o olhar médico, pensamos que ela deveria ter alguma miomatose uterina, algo que aumentasse o fluxo sanguíneo, o fluxo menstrual. Mas o fato é que com 12 anos, sem nenhum tipo de tratamento, porque ela já havia gasto todas as suas reservas financeiras, de curador em curador, de curandeiro em curandeiro, para poder tentar a cura, e nada obtinha, ela conseguiu vencer a astenia, porque certamente ela estava anêmica. E um dos sinais mais clássicos e mais presentes de alguém que está com anemia é a fraqueza, a astenia, como falamos no vocabulário médico. Então, para ela vencer a dificuldade de sair da cama, vencer as ruas, foi muito mais difícil do que nós podemos imaginar quando lemos a passagem evangélica. Mas ela venceu uma outra dificuldade, porque não era uma multidão que estava educadamente, um atrás do outro, esperando Jesus passar. Era a multidão ávida de obter as mesmas benesses que ela pretendia. E quando a multidão está ávida, a educação fica em casa. E cada um passa em cima do outro. Eu me lembro, quando leio essa passagem do Evangelho, de uma cena que eu assisti, que seria cômica se não fosse trágica, quando ainda era criança, acho que eu tinha uns 9 anos. Na frente de minha casa, do apartamento onde morava com meus pais, certo dia, um caminhão teve um acidente, ele se deslocou
e batendo num poste, a sua carga veio à tona. E para o azar, digamos assim, do motorista, a carga era de biscoitos. Mas não era assim um biscoito tão caro, era como se fosse um biscoito desse simples. E não estávamos num bairro muito carente do ponto de vista social, estávamos num bairro bem abastecido economicamente falando, lá em Recife. Obviamente não foi aqui no Rio Grande do Sul, foi lá em Pernambuco. Aqui seria diferente, obviamente. Mas lá o povo olhou o caminhão caindo, a carga de biscoito caindo, e teve gente que ficou sem fazer feira uma semana, de tanto biscoito que pegou. E não foram pessoas socialmente carentes, foram amigos meus do prédio. O povo foi em cima e o coitado do motorista ficava desesperado porque ele tinha que proteger a carga. Então, e se nós nos aglutinamos assim, com tamanha balbúrdia por causa de um biscoito, imaginemos então por causa de uma cura, como todo mundo buscava ao lado de Jesus. Então, para aquela mulher, vencer a multidão foi uma dificuldade a mais. Mas tamanha era a sua vontade, tamanha era a sua fé e a sua determinação, que ela conseguiu mesmo anêmica e astênica vencer a multidão. Em determinado momento, Jesus percebe algo diferente. E ele então olha para os discípulos e pergunta: quem me tocou? Pedro, segundo o relato de alguns evangelistas, aquele que era um pouco mais impulsivo, numa linguagem pernambucana, um pouco mais afoito, responde de uma maneira peremptória: mas Senhor, como é que nós iremos saber quem tocou o Senhor? Porque há uma multidão de pessoas aqui querendo tocar-lhe as vestes, querendo tocar no Senhor. Como é que nós podemos saber? E Jesus mais uma vez pergunta: quem me tocou? Porque alguém me tocou. Porque eu senti sair de mim uma virtude, uma energia, se pudermos interpretar numa linguagem mais simples. Ele então nesse momento olha e percebe que atrás estava uma mulher, a mulher hemorroísta, ou a mulher com hemorragia, conforme imortalizaram as traduções bíblicas. Ele percebe aquela mulher conforme alguns pintores pintaram, já caída no chão, embora não exista essa informação dentro do Evangelho, dentro da Bíblia. Observa aquela mulher e percebe que havia sido ela quem tinha tido as condições de tocar-lhe as vestes, e ele perceber que havia se desprendido dele uma virtude, uma energia. Então ele olha para aquela mulher e ela, extasiada, fala: mas Senhor, tu me curaste, eu tive meu sangue, a minha hemorragia estancada. Ele olha então para aquela mulher e responde: não, foi a tua fé quem te curou. A passagem é muito breve, mas dentro dessa passagem breve, nós começamos a nos indagar uma série de questionamentos. Por que, de fato, Jesus percebeu que aquela mulher, em detrimento de tantos outros, mulheres e homens, jovens e idosos, que lá estavam tentando tocar-lhe e que certamente conseguiram, ele percebeu que justamente ela foi a que teve a capacidade de desprender dele uma energia. E por que ela conseguiu tirar dele uma virtude e outros não? Quando observamos, portanto, a resposta dele, começamos a talvez intuir o motivo. Foi a tua fé quem te curou. Em outras palavras, poderíamos pensar: foi a tua fé, semelhante a um imã que conseguiu chegar perto de mim, um raio de sol abundante, e conseguir captar, conseguir magnetizar, conseguir atrair a virtude que tu precisavas, a virtude que tu necessitavas. Mas ao mesmo tempo, observando a fala evangélica, lembramos de uma outra mulher, muito tempo depois, uma jovem que desejava engravidar há muitos anos. E depois de muitas tentativas, ela já se encontrava muito desesperançosa. E observando o íntimo, observando o seu interior, do ponto de vista psíquico, era perceptível o tamanho do pessimismo que ela carregava, a quantidade de pessimismo que ela introjetava no seu dia a dia. Porque é muito comum nós pensarmos que aqueles que são otimistas
o são porque a vida os beneficiou das melhores benesses possíveis. E nós somos realistas, entre aspas, pessimistas, porque a vida sempre foi um caos no meu dia a dia. E como consequência, a gente fica sempre nessa desculpa. Entretanto, há várias situações em que mesmo fatos extraordinários, ou seja, incomuns, acontecendo na nossa vida, nós permanecemos alimentando o hábito mental pessimista, o hábito mental negativo. Essa mulher, portanto, já estava tentando a gravidez há muitos anos. E depois de várias tentativas, obteve a seguinte resposta, porque até então ela imaginava que a impossibilidade da gravidez era devido ao marido. E depois de um exame ginecológico aprofundado, com exames de imagem, com a laparoscopia e etc., a médica lhe dizia, a obstetra, dizia: a dificuldade não é no teu marido, a dificuldade é porque tu tens uma má formação no útero e uma das tuas trompas uterinas, antigamente trompa de falópio, é atresiada, ou seja, é fechada, e a outra é mal formada. Dessa maneira, para tu engravidares, apenas do ponto de vista médico, um verdadeiro milagre, porque as chances são remotas. E ela então ficara, depois desse fato, extremamente rancorosa, desesperançada e pessimista. Mas como às vezes a vida nos prega algumas situações inusitadas, ela percebeu em determinado exame que continuadamente fazia o beta-HCG que ele estava alto. Ela então ficou em dúvida: não pode ser. Porque a crença dela era que ela era a mulher mais azarada do mundo. Ela tinha certeza que se tivesse de acontecer algo ruim, iria acontecer com ela. Então ela pensou: não, o beta-HCG dando alto, dando positivo, deve ser algum erro laboratorial. Repetiu o exame, mais alto ainda. Não pode ser. Então, ela procurou a obstetra e depois de um tempo, esperando a idade gestacional, o tempo necessário, fez a ultrassonografia e percebeu-se, segundo o laudo da obstetra, percebeu-se que de fato ela estava grávida. E a obstetra disse: está vendo, aconteceu um milagre na sua vida, você está grávida. E ela então disse: não é possível, logo eu tenho muito azar. E ela então, depois de se convencer, vendo o exame, começou talvez vocês podem pensar, começou a ficar feliz, entusiasmada, entusiástica com a notícia, por uma semana mais ou menos. Na outra semana, um pensamento similar começou a se formar na sua cabeça, e ela dizia assim, intimamente: bem, o beta-HCG deu alto, deu positivo, a gravidez está lá, né? A ultrassonografia percebeu, no entanto, eu tenho muito azar. E a gravidez vai ter que ser ectópica, ou seja, não vai ser dentro do útero, porque eu tenho tanto azar que mais azarada do que não engravidar é engravidar e justamente nessa vez ser fora do útero. Então ela ficou alimentando esse tipo de pensamento. A obstetra fez uma outra ultrassonografia e depois do tempo necessário a obstetra disse: não, você está com a gravidez tópica, né, uterina, está tudo normal. Agora ela ficou feliz. 2 semanas, talvez. Na terceira semana, um outro pensamento começou a se formar: pois é, eu estou grávida, a gravidez é tópica, é dentro do útero, mas eu tenho tanto azar que vai vir alguma má formação, não é possível. Depois do tempo necessário, quando foi feita a ultrassonografia morfológica, ela percebeu, né, segundo a obstetra, que estava tudo bem. E ela então percebeu que não tinha nenhum tipo de má formação. Ela ficou feliz agora umas 3 semanas, porque na 4ª semana, outro tipo de pensamento começou a surgir. Bem, eu estou grávida, é tópica, é dentro do útero, não tem nenhuma má formação, mas eu sou tão azarada que vai acontecer um abortamento espontâneo. E começou a ter contrações, começou a ter alguns sangramentos.
Mas depois do 3º mês, do 4º mês, o período do 1º trimestre, que é mais fácil de acontecer os abortamentos espontâneos, e depois do 4º, do 5º mês, então, ela permanecia grávida. Ficou feliz, mas não até o final da gravidez, porque ela ainda pensava, pois é, não foi aborto, não teve nenhum abortamento, mas eu tenho tanto azar, que vai ser um parto prematuro, ou o menino vai nascer com hipóxia, vai ter algum problema no parto, porque não é possível, eu tenho azar. E por mais que a vida lhe desse um recado diferente, uma nova oportunidade para ela mudar a forma do seu pensamento, ela sempre voltava num pessimismo. E independente, portanto, das situações da vida serem positivas, negativas, nós observamos situações emblemáticas como estas, em que, apesar dos resultados positivos, nós caímos no pessimismo, como também encontramos o contrário. Há pessoas que parecem ser a desgraça em pessoa. Parece que o sobrenome é desgraça, mas permanecem com certo otimismo, com uma certa altivez. Nós vamos ajudá-la e recebemos mais ajuda do que conseguimos ajudar. Vamos consolar no hospital e recebemos mais consolo do que conseguimos consolar. São pessoas que conseguem colocar uma outra perspectiva no dia a dia, sobretudo do ponto de vista mental. Mas às vezes não é nem um pessimismo que faz com que o nosso pensamento fique como um ciclo vicioso e faz com que o nosso eu sinta uma angústia quando deveria sentir uma certa paz. Faz um caminho inverso, faz um caminho contrário daquele exemplo do Evangelho. Um outro ponto muito comum é quando alimentamos uma culpa que a doutrina espírita, sobretudo através da fala de Joana de Ângeles, pelo médium Nivaldo Franco, rotularia como sendo a culpa tóxica. Aquela culpa em que a pessoa fica remoendo tempos, décadas e às vezes séculos e mais séculos. Aquela outra mulher já contava com uns certos 86 anos, quando procurando um colega numa emergência psiquiátrica, ele me dizia: Léo, eu fiquei impressionado, porque ela chegou lá na emergência e dizia que precisava de um remédio, de uma receita. Eu tentei lhe explicar que aquela receita devia ser conseguida no ambulatório, mas ela me respondeu: doutor, eu preciso desse remédio porque eu sou doida. E foi uma resposta muito inusitada, porque quem é não diz, não chega assim, né? Quem é, entre aspas. E ela então disse logo de supetão. Então ele ficou: mas como assim? Qual é a sua loucura? Porque há tanta loucura no mundo, me conte a sua. Ela: doutor, não tenho tempo não, começou faz muito tempo, se eu tenho muitas pessoas para atender. Ele respondeu: não, se a senhora entrou, eu quero escutar a sua história, quem sabe, talvez eu possa prescrever. Naquele momento, ela informou assim, eu vou contar como se fosse a primeira pessoa. Ah, doutor, faz mais ou menos 60 anos que eu tomo essa medicação. Tudo começou quando eu tinha lá por volta dos 25, 26 anos, mais ou menos, e eu estava para casar. E naquela época, doutor, não se podia ter a relação sexual antes do casamento, muito menos engravidar. Mas já faltavam apenas 3 meses, 2 meses, e o meu noivo insistia muito para podermos ter algum tipo de intimidade antes. E eu pensei: ah, mas ele é o anjo na terra, ele é o meu príncipe encantado, e eu irei ceder. E cedi uma vez, mais de uma vez. E para minha surpresa, para minha aflição, a minha menstruação não veio. E eu percebi que estava grávida, um tormento tomou o meu íntimo, mas eu pensei: ah, ele é um anjo, ele irá entender, irá me aceitar. Então fui contar para ele. E quando eu contei, doutor, eu tive uma surpresa desagradável. Ele me xingou, ele me colocou vários nomes, me xingou de várias formas e me disse: você não será minha esposa, porque se você não conseguiu resistir aos meus encantos, quando eu viajar e você ficar sozinho em casa, você não vai conseguir. Eu achei isso um absurdo, né? Mas existiam essas coisas, porque na época eu estava passando uma minissérie do Jorge Amado, né, a Gabriela, e aconteceu uma cena igual, de uma mulher que estava para casar, e ao invés de ir para o altar, foi lá para o Bataclan, né, porque não conseguiu, o rapaz deixou ela. Acontecia essas coisas, eu fiquei impressionado com isso. E ela então me disse:
eu não tenho condições. Quando voltei, o meu pai ficou tão embravecido, porque ele era aquele pernambucano que resolvia as coisas na marra, na enxada, né? na peixeira, como se diz lá na terra. Então ele falou: ou ele casa ou ele morre, e foi atrás do meu noivo. Quando chegamos no local, né, que meu noivo morava, ele falou: ou você casa ou você morre, o que é que você prefere? E ele então, como um péssimo pernambucano, respondeu: doutor, olha, se eu morrer, não vai ser bom para ninguém. Veja, começou a negociação ali. Se eu morrer, não vai ser bom para ninguém, porque vão perceber que a sua filha ficou assim viúva antes do tempo, vão se perguntar, e pior, o senhor pode ir preso. Ao mesmo tempo, a gravidez vai ficar rolando, e vão perceber que ela engravidou antes de casar, porque eu vou estar morto. Então veja, eu faço uma contraproposta: matemos a criança. Por quê? Porque eu me livro, você se livra, eu fujo de nossa cidade, Recife, e você nunca mais vai me ver. E a sua filha tem os artifícios dela para poder fingir que ainda não tem tido nenhuma relação sexual. Então tudo fica o quê? Doutor, disse a paciente para esse colega, eu não queria, mas ao mesmo tempo eu percebi que talvez seria a melhor solução, e aqueci. Fiz o abortamento, mas no outro dia, doutor, eu me vi louca. Aconteceu comigo uma crise de agitação psicomotora, uma crise de agitação tão grande, que eu tive que ser internada no hospital psiquiátrico, e desde então tomo esta medicação, que era apenas um remédio ansiolítico, não era nada a ver com algum tipo de esquizofrenia, nada do tipo. Pela descrição que o colega me fazia, tratava-se de talvez um transtorno dissociativo, enfim. Mas, desde então, continuava ela, eu tomo isso. Mas agora, eu estou muito feliz, porque eu me casei, tive ainda outros filhos, mas eu digo, doutor, eu nunca consegui esquecer aquele bebê. Qual seria o sexo dele? Onde ele estaria agora? Eu nunca consegui ser totalmente feliz. Aquela culpa me acompanha até hoje, porque hoje eu estou feliz, doutor, porque eu estou grávida novamente. Naquele momento o amigo teve um espanto: mas como, a senhora não tem 86 anos? A senhora já não teve a última menstruação, a menopausa? Doutor, mas aconteceu um milagre, e o senhor não sabe, é aquela criança que estava antes na minha barriga, ela voltou. Quando ela falou isso, as lágrimas tomaram os olhos e os olhos da acompanhante. E a acompanhante então esclareceu o colega: doutor, ela acha que está grávida, já faz alguns meses. E ela faz vários exames, os médicos até são muito pacientes, pedem alguns exames para poder mostrar que não está, que é impossível. Deu tudo negativo, mas ela não tira isso da cabeça. 60 anos depois, um ato que ainda não estava esquecido, digerido, ainda estava numa culpa tóxica e não a liberava, o seu psiquismo, as suas memórias, o seu pensamento, fazendo com que, apesar da vida ter lhe dado uma outra oportunidade da maternidade, lhe dado a oportunidade de formar um lar, ela nunca havia conseguido esquecer, ultrapassar aquela culpa tóxica e transformá-la em uma culpa saudável, que repara, que consegue modificar a perspectiva futura. 3 exemplos, cada qual pelo seu motivo, mostrando como o nosso pensamento pode nos liberar das dificuldades, como o nosso pensamento pode também nos aprisionar nas dificuldades. Não é sem motivo que a doutrina espírita nos ensina que o inferno ou o céu são criações do nosso psiquismo, criações mentais que nós fazemos desde já, e quando vamos para o outro lado da existência, que pode ser aqui, pode ser acolá, nós apenas exteriorizamos essa criação mental de libertação ou de dor. Para a visão espírita, todos temos um envoltório que chamamos de perispírito, que fica circunscrevendo o nosso eu e nos liga ao corpo. E numa fala muito bonita de Allan Kardec, em A Gênese, complementada também em obras póstumas, esse perispírito
É como se fosse dentro do nosso psiquismo uma fotografia. E nós fotografamos o nosso pensamento, colocando imagens do nosso corpo espiritual. O corpo espiritual na fala de Paulo de Tarso, porque segundo ele, nas suas epístolas, nós temos dois corpos. Um que é corruptível, que seria o biológico, e um que é incorruptível, que não se corrompe com a matéria, que não se corrompe com um túmulo, que seria na visão espírita, o perispírito, ou o corpo espiritual. Esse corpo perispiritual aglutina as formas, pensamentos que criamos na linguagem de André Luiz, ou as fotografias que fazemos do nosso psiquismo e colocamos no nosso interior. Dessa maneira, cada um vai se classificando conforme o hábito mental, não de um dia, não de uma semana, não de 3 meses, mas de uma vida inteira. E esse hábito mental vai tendo a capacidade de preencher, de atrair para nós as virtudes do ambiente, da mesma forma de repelir. É por isso que às vezes vamos a determinado evento e a palestra foi a mesma, mas alguns conseguem captar as energias que estão no ambiente e saem mais leves, enquanto outros conseguem às vezes, devido a um sono muito grande, conseguem às vezes não captar quase nada. Cada um vai trazendo no seu psiquismo o ímã necessário e esse psiquismo vai sendo modificado conforme o nosso hábito mental. É por isso que a doutrina espírita vai dizer que esse pensamento, a partir do hábito, não apenas de um dia, mas de um hábito, vai sendo o rotulador, vai sendo o classificador da nossa instância. E como consequência, vamos obtendo angústia ou paz. Às vezes, essa angústia e essa paz não é traduzida literalmente num correlato de saúde ou de doença. Porque além dessa atitude mental de hoje, a doutrina espírita coloca no cenário da nossa existência a explicação da reencarnação, a explicação de que temos uma lei de causa e efeito que traduz no dia de hoje, muitas vezes, atitudes que fizemos no passado remoto. E às vezes a nossa vida consegue ser alimentada por pensamentos muito positivos, por atitudes mentais muito saudáveis, mas o nosso corpo não consegue ser totalmente modificado na saúde, porque essa doença traduz uma necessidade reencarnatória, que algumas religiões poderiam dizer uma necessidade kármica, que não é bem uma fala espírita, já que o termo não é criado, não é um vocábulo propriamente espírita, mas o correlato é parecido. E aí, para podermos entender de forma didática, embora não seja uma classificação oficial, eu sempre digo que a gente pode ter alguns entendimentos. Às vezes, nós temos uma saúde total. É aquela saúde que traduz o bem-estar psíquico ou o bem-estar espiritual. E esse bem-estar psíquico está em total consonância com o nosso bem-estar físico. Seria o que chamaríamos de saúde total. Coisa muito rara nos nossos dias, no nosso estágio evolutivo. O que é mais comum é termos uma doença total, uma doença que está no nosso corpo, que está no nosso físico, que também está atrelada a um adoecimento espiritual, a um adoecimento psíquico, como quer que queiramos. Mas ainda mais comum é termos um pouco a mescla dessas duas coisas, o que eu chamaria de saúde parcial ou de doença parcial. Às vezes o nosso corpo está adoecido, às vezes estamos com câncer, às vezes estamos com a doença de Parkinson, às vezes estamos com a doença neurodegenerativa, que não é necessariamente uma consequência dessa existência, às vezes é uma necessidade reencarnatória. E agora o nosso otimismo, a nossa esperança nos dá a possibilidade de enfrentarmos essa doença com outra perspectiva. O nosso corpo está adoecido, mas o nosso psiquismo, a nossa parte espiritual está saudável. Da mesma forma que acontece às vezes o contrário. O corpo está muito bonito com a estética, está muito bonito do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista de parâmetros biológicos, mas o nosso lado espiritual esconde ainda uma dor
esconde ainda uma dificuldade enorme, que às vezes não vai vir nesta existência, às vezes vai vir apenas em outra. É por isso que tem uma música, que eu não sei se chegou aqui em Uruguaiana, mas dizia mais ou menos assim: eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe e está morrendo. Era uma música assim para poder dizer, já que todo mundo vai morrer, deixa eu beber mesmo. Mas é porque o cara não era espírita, né? O compositor. Se ele fosse, ele diria assim: pois é, tem gente que não bebe e está morrendo, mas na outra vida essa bebida já vai me trazer o fígado cirrótico. Eu já vou renascer com uma deficiência de alfa-1 antitripsina, que vai me dar já uma cirrose hepática já congênita, já de pequena idade, sem nenhum motivo. Meus pais não são alcoolistas, não tive nenhuma uma doença alcoólica fetal, não tive nenhuma consequência de meus pais, não tive nenhum tempo ainda do alcoolismo, sou ainda criança. Às vezes era essa pessoa que bebia assim, estava vivendo, mas na outra existência já vem logo com a doença desde já, para poder ressarcir as dificuldades. Então, todas essas perspectivas são importantes para que a gente não saia num julgamento precipitado dos dramas alheios, porque às vezes fazemos um julgamento precipitado com as doenças dos outros, como se isso fosse um sinal de, enfim, de várias dificuldades, e o nosso corpo está esteticamente saudável, os parâmetros médicos estão todos bens, mas os sinais internos às vezes nós não conseguimos entender. É dessa forma que esse pensamento pode gerar sim uma paz ou uma angústia, mas às vezes não consegue traduzir essa paz em saúde, e às vezes a pessoa está fisicamente adoecida, mas o seu psiquismo está com otimismo. Ela está esbanjando saúde apesar da doença que tem. Ela está esbanjando otimismo apesar das desgraças que acontecem em sua existência. É por isso que às vezes encontramos situações como aquela senhora que pedia permissão em determinado momento para poder entender a vida, estar ali como alguém que estava conversando. Eu escolhi porque entrei na faculdade pensando que ia fazer oncologia, que é uma especialidade que cuida do câncer. Então, eu escolhi a enfermaria de oncologia adulta. E naquele tempo, o hospital que estudei, o hospital estadual, lá na Universidade de Pernambuco, é referência ainda no tratamento do câncer. Então era comum que muitas pessoas de estados vizinhos fossem até Pernambuco, notadamente até Recife, nesse hospital, para poder terem o tratamento adequado. E aquela senhora não fugiu à regra. O curioso foi que eu encontrei muitas pacientes e, como que por coincidência, pelas questões da vida, muitas pacientes que eu conversava num dia, na outra semana, já haviam falecido. Eu conversava hoje e amanhã já havia falecido. Eu comecei a ficar com medo de conversar com o povo. Mas, como fazia parte do grupo, eu fui lá e escolhi mais uma paciente. Essa eu pensei que ia embora rápido, porque ela já estava com um câncer no estágio terminal. A doença não tinha mais possibilidade curativa, embora tivesse possibilidade terapêutica, de consolo, de alívio, na paliação, que hoje ganha força, ainda bem. Ela, porém, não tinha mais nenhuma possibilidade de ser curada. E naquele momento, o câncer que havia começado no colo do útero, porque ela não tivesse feito a prevenção necessária, quando ela descobriu, já estava muito alastrado, e naquele momento que a conheci, ela estava com metástase óssea. Então, já havia parado de fazer radioterapia, a quimioterapia também, o seu cabelo já estava grande, e ela estava apenas tomando remédio para a dor. Ela não era de Recife, era de outro estado, estava longe dos filhos, ela era mãe de 2 filhos, longe do marido, e quando eu questionei quanto tempo ela estava lutando contra aquele câncer, ela me disse: doutor, já faz mais ou menos 5 anos, e hoje eu estou um pouco desesperançosa, porque a minha perspectiva de vida é apenas 1 mês, não estou fazendo mais nenhum tratamento curativo, porque não há mais nenhuma chance. Eu então lhe disse o meu nome, perguntei se poderíamos conversar,
E dali em diante passamos a conversar rotineiramente, já que o hospital é escola, a gente sempre estava nas aulas e estava em contato também com o hospital. E sempre no intervalo de uma ou de outra aula, ou depois da faculdade, ou antes, eu ia lá e conversava com ela. E ao contato com essa senhora, me despertou vários ensinamentos úteis e que cabem na exemplificação da noite. A primeira grande nota que eu percebi dela era o tamanho da fé, a qualidade da fé também que ela possuía. Ela era bastante católica e, de forma muito curiosa, eu percebi que uma vez ela guardava a Bíblia embaixo do travesseiro. E eu achei aquilo muito curioso, porque ela tinha um criado mudo, tinha um pequeno móvel ao lado da cama, ao lado do leito. E eu lhe perguntei: mas por que você não guarda aí a Bíblia nesse local? E ela me disse: ah, meu filho, é porque eu já estou com muito pouca energia, a minha vista fica embaçada, eu não consigo ler. Então, como eu tenho muita fé em Deus, eu sei que isso não vai me trazer mais perto dele, mas eu acho, e eu gosto de colocar a Bíblia embaixo da cabeça, porque é como se eu me sentisse mais perto dele. E eu achei aquilo muito bonito, porque, óbvio, sendo espírita, a gente não tem essa vinculação nos símbolos, mas eu achei uma fé espontânea, uma fé que brota da espontaneidade do coração. Ela me disse com maior alegria, e eu segurei as lágrimas diante daquela cena. Então eu descobri que ela tinha religião, que ela era bastante religiosa, e dali em diante começamos, porque eu lhe propus, começamos então a rezar. E eu lhe perguntei: olha, você gosta de rezar, não é? Ela: gosta. O que é que a senhora acha de, antes de eu ir embora, a partir de hoje, nós fazermos um Pai Nosso? Já que a senhora conhece, eu também conheço, eu estou aqui apenas como um amigo, quem sabe a gente faz um Pai Nosso? Claro, meu filho. Nós então fazemos um Pai Nosso e depois eu ia embora. Mas era curioso, porque às vezes eu estava um pouco apressado e não fazia o Pai Nosso, e ela então perguntava: meu filho, cadê a prece de hoje? Eu então voltava a fazer uma prece muito discreta, para não causar nenhum alarde, enfim, não chamar a atenção de ninguém, pegava na sua mão e fechávamos os olhos, às vezes de olho aberto, enfim, falávamos o Pai Nosso. Mas o que foi me chamar a atenção é que ela poucas vezes, enfim, eu a nunca vi blasfemando, nunca vi com ar de revolta. E uma vez eu perguntei: mas por que a senhora não chora? Ah, meu filho, eu choro, mas eu choro muito assim discretamente. E eu perguntei: mas por quê? Porque eu não quero atrapalhar essas pessoas que estão ao meu lado, elas estão muito doentes. E eu achei aquilo fantástico, porque era um leito, não era um leito, era um hospital público, não era um leito individual. E ela também não estava aqui, não precisava do isolamento, não tinha nenhum risco de passar infecção. Então era um leito coletivo. Tinha ela mais duas pacientes na enfermaria. Então ela dizia assim: eu não quero aborrecer essas mulheres que estão muito doentes, mas aqui entre nós, ela era a que tinha pior prognóstico, porque às vezes as outras saíam rapidinho, saíam vivas ainda, não era a alta celestial, não, era a alta mesmo do hospital. E existe isso, né? E ela era mais, do ponto de vista médico, a mais comprometida, mas ela não se achava doente. E eu conversava com as enfermeiras, com as técnicas, e ela falava assim: meu filho, é impressionante como ela realmente é sempre dessa forma, sempre uma tranquilidade, embora ela chore, porque às vezes é uma dor muito grande. E de fato, às vezes eu chegava, eu tive uma lição muito interessante, porque como médico, a gente, não só como médico, como no dia a dia, a gente acha que a conversa é apenas verbal, e os colegas do grupo falavam do silêncio, e é verdade. Às vezes o silêncio encerra uma comunicação não verbal muito mais grandiosa do que nós imaginamos. E algumas vezes eu cheguei lá e ela estava chorando tanto que eu pensava que ela queria um momento de ficar sozinha. E uma vez eu quase que fui embora, ela falou: não, meu filho, fique aqui. Aí eu falei: a senhora quer conversar? Não, não quero conversar, mas eu quero que você fique aqui. E então eu sentei, foi a primeira vez que eu fiquei ao lado de um paciente sem conversar nada. Fiquei mais ou menos uns 20 minutos. Quando deu tempo, eu perguntei: a senhora acha que está bom? Acha que eu posso ir? Ah, meu filho, muito obrigado, o senhor me ajudou muito hoje. Eu não fiz nada, só estive junto. E às vezes, de fato, o silêncio, o acolhimento é muito melhor do que algumas palavras prontas, né? Algumas receitas de bolo de forma consolativa.
Às vezes era melhor comprar uma comida chinesa, né? E pegar aqueles bolinhos que tem uma receita de bolo lá de otimismo. Às vezes é melhor ficar em silêncio, né? Se você não sabe o que fala, fica em silêncio, né? Fica ao lado, fica do lado e ao lado. Pois bem, começamos a conversar. E uma vez, uma cena que seria cômica se não fosse trágica aconteceu. Tinha um grupo de senhoras que estavam fazendo um trabalho bonito, um trabalho de caridade, de levar consolo através da prece. Mas, até para as questões da caridade, existe uma certa burocracia às vezes, né? E o povo fica estressado também de fazer caridade. Então, já eram quase 5 horas da tarde, e eu acho que essa paciente teve a coincidência de ser a última paciente a receber lá a prece. E as senhoras estavam apressadas, porque já estava 5 horas, eu acho que o horário delas era até 5, e era melhor não fazer nada, mas elas foram fazer a prece. E aí fizeram a prece tão rápida, que a minha paciente começou a chorar. E eu lembrei de uma história que contavam lá em Pernambuco, de um tal de Joãozinho, que fez uma prece uma vez semelhante. E aí disse que esse Joãozinho estava lá na escola, e a professora perguntou: olha, eu quero que hoje vocês digam qual é o bicho-papão pior que vocês acham. Qual é que vocês têm mais medo? Aí um amigo de Joãozinho se levantou e falou: olha, eu tenho medo do Saci Pererê, né, do folclore brasileiro e tudo mais. Eu tenho medo da comadre Florzinha, enfim, outro do folclore brasileiro. Aí lá pelas tantas, Joãozinho se levantou e falou: professora, eu tenho medo do Malamé. Aí ninguém sabia, mas Joãozinho, quem é o Malamé? E Joãozinho respondeu: professora, eu também não sei, mas eu acho que deve ser alguém muito perigoso, muito medo, porque todas as noites, mamãe, vai me colocar para dormir e fala assim: mas livraram do Malamé. É um Pai Nosso tão rápido, né? Ela quer ir lá na China, abençoar o povo da China, abençoar o povo daqui, não dá tempo. Aí come as palavras e fica Malamé. Foi a prece que essas senhoras fizeram, uma apressada prece, né? Foi quase uma pressa. E a senhora então ficou chorando, agoniada, e coitada dessa senhora, foi inventar de chorar junto daquela mulher mais sargentona ainda. Ela falou assim: minha filha, você não tem fé em Deus não? Não tem fé em Jesus? Ela falou: eu tenho, então engula o choro. Agora ter fé em Jesus tem que engolir o choro. E aí ela ficou assim, sem saber se engolia, o que é que fazia. Eu não sabia se ria, se chorava. E quando o pessoal foi embora, ela me falou assim, aflita: meu filho, eu tenho fé, mas é porque está doendo. E eu fiquei com tanta raiva daquela senhora, e falei assim: olha, chore bem muito, porque duvido se fosse ela, do tamanho que ela tem, ela choraria pior do que a senhora. Então chore, a senhora tem uma fé enorme. Poucas vezes eu vi uma fé como a senhora. Então ela chorava. E porque eu já havia começado a fazer palestras com 17 anos, naquele momento já fazia palestras, em determinado dia, ela voltou, quando foi uma segunda-feira, ela chegou para mim e perguntou assim: meu filho, você é espírita? Aí eu pensei que ela estava morrendo, porque desde quando o povo está morrendo, vê coisa, né, começa a fazer adivinhação. Aí eu: por quê? Te respondi com cautela. E ela me disse: ah, porque eu descobri. Veio um pessoal aqui de determinado centro, que eu fazia palestra de vez em quando, e eu contei de um jovem estudante que vinha aqui, conversava comigo. Eles ligaram o nome à pessoa e perguntaram se era você. Eu disse que sim. E eles me disseram então que você era espírita. Eu falei: pois é, eu sou espírita. Ah, meu filho, ela me fez uma pergunta que até hoje eu me lembro: o que é que eu vou encontrar do outro lado? Uma coisa é você responder isso no centro espírita, né? Para alguém que você acha que só vai morrer daqui a uns 5 anos. Outra coisa é você responder para alguém que está perto de desencarnar. E eu fiquei sem saber como responder, e comecei a responder. Conforme ela perguntava, eu respondia, e conversávamos ali sobre doutrina espírita, porque ela pediu, não porque eu forçava nada, já que a nossa intenção não era mudar a religião de ninguém, até hoje não é. Conversávamos. Ela ainda esteve entre nós 1 ano, embora o prognóstico fosse 1 mês. O trabalho do Grupo Balit seria de 6 meses, mas conforme o contato foi se habituando, eu acabei ficando o ano todo com ela. Ainda fui em outro hospital. E nesses últimos contatos, eu lembro como se fosse hoje um dia em que ela ainda estava falando, estava muito emagrecida, quase caquética, como se fala na linguagem médica. E eu lhe perguntei: mas por que a senhora sempre queria fazer uma prece?
E ela então me respondeu: meu filho, lembra que às vezes a dor era muito grande. Eu dizia para você que a morfina era como se fosse água. A morfina, um analgésico opioide, era como se fosse água. Não passava a dor. E quando nós rezávamos, a dor ia passando. E eu fui me lembrando das cenas, e de fato às vezes acontecia isso. Mas foi a primeira vez que eu via alguém, como se fala de carne e osso, perto de mim, dizer que a prece conseguia aliviar a dor física de uma metástase óssea. E ela ia se acalmando com o tempo. Eu fui pensando, quem sabe, esse estado mental, esse estado de concentração faz com que o nosso cérebro entre em estados que liberem analgésicos, opioides, como aliás a ciência vem nos mostrando, aumentando pelo menos o nosso limiar de dor. E não é que a dor havia saído, mas a percepção dela certamente estava mudada. Porque, como bem colocou um neurocientista chamado Andrew Newberg, estudando freiras católicas, monges budistas, em estados ou meditativos ou em estados de prece, o fluxo sanguíneo cerebral muda nesses estados. E ao invés de ficar na região parieto-temporal, aumenta o fluxo sanguíneo frontal. E essa região parieto-temporal é uma região que nos dá o contato com a orientação de quem somos, do ambiente em que estamos. E muitas vezes a gente escuta, e o lobo frontal é uma parte do nosso cérebro muito preciosa, ligada à nossa capacidade de abstração. É uma parte do nosso cérebro, sobretudo o córtex pré-frontal, que nos diferencia do ponto de vista evolutivo, biológico, de outros animais. E é nessa região em que muitas vezes a capacidade de abstração, a imaginação, a intuição. E quando observamos algumas pessoas que gostam de meditar ou que conseguem um hábito de oração muito frequente, dizem para nós: pois é, às vezes é um estado de transe, um estado tão bom que eu não sei muito bem onde eu estou. Parece que eu estou em união com o universo, porque de fato as barreiras da percepção cerebral vão modificando. Então lembrava dessa senhora me dizendo, porque às vezes a gente acha que apenas alguém como o Chico Xavier, na nossa religião espírita, ou alguém de um vulto em outras religiões é que são capazes de fazer essas situações que a gente denomina como milagre, que a gente denomina como algo extraordinário. Isso é extraordinário, mas todos nós temos esse poder extraordinário. Se quiseres, se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer muitas coisas. Vós sois deuses, disse Jesus no Sermão do Monte. Podereis fazer o que eu faço, muito mais. Esquecemos dessa nossa ligação com o divino, esquecemos dessa nossa ligação com o alto, dessa luz em potencial que somos, e na hora que mais precisamos, ao invés de recorrermos a isso, recorremos às vezes ao desespero, ao pessimismo, à culpa tóxica. Aquela mulher me dizia: a dor passava com a prece. Nunca esqueci disso. Algum tempo depois, eu já estava indo para casa, quando me lembrei dela, e como que um impulso fiz a volta, fui até o hospital onde ela estava. E a irmã, então, me dizia: doutor, ela já está desacordada faz 2, 3 dias. Mas eu perguntei: nós podemos fazer uma prece? Porque era hábito nosso. Claro, doutor. Então, de forma muito discreta, como me caracteriza, eu então, mais uma vez, fiz uma prece. E o Pai Nosso. E conforme íamos falando o Pai Nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime. Ela ia se mexendo, mexia um braço, mexia outro, e a irmã ficava apavorada. Antes de eu terminar a prece, a paciente abriu os olhos e a irmã ficou assim: meu Deus, esse jovem é um bruxo, né? Ficou com mais medo ainda. Mas ela abriu os olhos e eu então cheguei perto dela. Ela começou a balbuciar e me disse assim: meu filho, muito obrigado por estar junto. Eu então, não querendo que ela fizesse nenhum esforço, lhe perguntei: você quer fazer mais uma prece? Claro que eu quero. Mas ela estava com a voz tão frágil, tão inaudível, que eu tive que chegar muito perto dela. E terminamos aquele que eu não sabia, mas seria o último Pai Nosso. Não deu tempo de eu sair da enfermaria, ela desencarnou. Foi aquela melhora da morte.
em que a pessoa dá sinais de melhor apenas para se despedir, apenas para nos consolar aqueles que ficamos, apenas para nos dar uma esperança. E tempos depois, em nossa casa espírita, ela se comunicava dizendo dos benefícios daquele período expiatório. Ela se comunicava dizendo da saúde que ela encontrou no outro mundo, depois desse momento tão difícil que foi a luta de 5 anos, 6 anos agora, contra o câncer. Às vezes o nosso pensamento não tem essa capacidade de mudar a trajetória biológica, porque às vezes é uma necessidade reencarnatória nossa de aprendizado. Mas às vezes a doença é o primeiro passo, quando olhamos com a visão espírita, da saúde imortal que conseguiremos no futuro. É por isso que, de uma forma ou de outra, o nosso pensamento pode sim catalisar energias de libertar o nosso eu da revolta, da insegurança, libertar o nosso eu desse lodo que nos arrasta ainda, aumentando a nossa dor, e nos conectar ao Criador e podermos escutar também um dia: quem me tocou? Fui eu, Senhor, que com óleo e lágrima pude voltar até Ti, pedindo muito obrigado pela vida, muito obrigado pela oportunidade de existir, muito obrigado porque sei que há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, Senhor. Múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Mas é que aqui buscamos na unidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos ainda míseros cativos da iniquidade e da dor. Porque a luta, Senhor, é a luta bendita em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja também a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdura, ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor, a própria flor que terna expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o magro, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopo dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e até dos tiranos, anjos puríssimos pais, e transforma até os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, e o universo, portanto, é o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro dessas trevas mortais, e suas fútilas passagens deixam fulgores, deixam também imagens em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando toda piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta, é César ainda trazendo a luta, tirânico, conquistador. É Cellini com sua arte, ou o sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta, sobretudo, ensinando aqueles que ainda são infelizes, mas ainda assim o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso nós dizemos: benditos sejam aqueles que a luz e o bem semeiam nas sendas da evolução, não importando as religiões que professem, mas sempre tendo a certeza que um dia encontrarão também a aventura que tanto anseiam nas fainas da evolução. É por isso que nesses dias de tanta dor, de tantas barbaridades mundiais, uma excelsa voz ainda tem coragem de se levantar e ecoar, ressoando no universo inteiro,
ecoando para outros universos e nos dizer: para frente caminhar, porque o amor é a luz a que se alcança. Tenhamos, portanto, meus amigos, minhas amigas, tenhamos fé, tenhamos ainda a esperança, porque depois dessa perspectiva de dor, o amor nós encontraremos. Muita paz. Desejando que sua caminhada esteja sempre amparada pela luz do Cristo. Para a nossa prece de encerramento, convido agora nosso irmão Juarez Miranda. O nosso pensamento, com os nossos sentimentos elevados, nos unirmos a Deus e pensarmos e projetarmos a imagem de uma pequena criança. Com a tua licença, Leonardo, talvez uma jovem de 1 ano e 4 meses, Beatriz, que abriu mão do convívio do seu pai para que viajasse mais de 20 horas para estar aqui conosco. Isso, Senhor, projeta em todos nós a dimensão do Teu amor. Projeta em todos nós a dimensão do novo tempo, onde Tu nos convida a abraçarmos, a vivenciarmos com amor, com esperança, esse novo alvorecer. Que Tu permita que possamos nos fortalecer na Tua imagem e criarmos paisagens de felicidade e luz em toda a nossa existência. Que todos nós possamos sair daqui hoje fortalecidos pelo Teu amor e encorajados a vencermos a nós mesmos. Que sigamos em paz. Que assim seja. E na despedida, então, eu gostaria de ouvir novamente aquela saudação que vocês me receberam.